querido amigo da Sertão TV, estamos começando a partir de agora mais uma edição do nosso Ceará em Pauta. Você que está ligado com a gente nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, Alagoas e também em Sergipe, a Fibra da Brisanet, HD TV, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elistênio Alves, estou substituindo meu amigo Breno Ribeiro, está gozando das suas merecidas férias e em breve volta à titularidade aqui do nosso Ceará em Pauta. Mas a gente segue com o programa e mais um convidado especial na edição de hoje. O nosso convidado de hoje vem do município de Quixadá, da terra dos monólitos. Estou falando de Vitor Marques. Ele é o nosso convidado de hoje do nosso Ceará em Pauta. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Prazer é meu, Elistênio. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Ceará em Pauta, conversando com você. Vamos fazer um bom diálogo. É uma satisfação estar em Quixeramobim, terra boa, de muitos amigos. Ouvi dizer que vocês entrevistaram também o Genuíno, né, alguns dias atrás, um grande amigo meu, também grande companheiro, a gente se encontra bastante. Feliz de estar na terra do Antônio Conselheiro, para a gente ter uma boa conversa de política. Pois é, nós vamos conversar bastante com o nosso convidado de hoje. Você pode acompanhar a gente também pelas plataformas digitais da sua Sertão TV, o canal do YouTube, o nosso site sertãotvceará.com.br, e este programa também tem exibição especial na Rádio Campo Maior AM em 840. Vitor, nosso primeiro papo, eu queria que você se apresentasse à nossa audiência. Quem é o Vitor Marques? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre você e falar um pouquinho sobre o que você conhece aqui da nossa região, por favor. Bom, primeiro um abraço aí e agradecer a audiência de todos que nos acompanham aqui no Ceará em Pauta. Em primeiro lugar, Elistênio, eu sou um professor. Há anos que me dedico à docência, já na minha formação no mestrado, no doutorado, já dando aula, dei aula aqui em Quixadá, na Universidade Aberta do Brasil, dei aula na Católica de Fortaleza, participei, estou envolvido na vida acadêmica há muitos anos, e sou um professor que adora dar aula, que vive para estar na sala de aula, gosta de acompanhar os alunos, gosta de fazer pesquisa, gosta de orientar. Sou desde 2015 professor concursado efetivo da Universidade Federal do ABC, trabalho em São Bernardo do Campo, né? E um leitor voraz, um consumidor de livros, alguém que valoriza muito o conhecimento, a pesquisa. Eu diria que essa é a minha primeira identificação, um professor apaixonado pela docência, apaixonado pelo conhecimento, pelos livros, pela sala de aula. Em segundo lugar, eu sou um servidor público. Já tinha mencionado, né, que sou concursado da Federal do ABC, do Serviço Público Federal. Acredito no serviço público, né, sou um militante do serviço público. Acredito na ideia de um sistema universal, democrático, de saúde para todo mundo. Acredito que todo mundo deve ter acesso à educação de qualidade, desde da escola primária até a universidade, para quem quiser, né? Acho que é um dever do Estado garantir uma igualdade de direitos, de acesso a esses serviços que devem ser universais e gratuitos no ponto de uso. E sou um servidor público sindicalizado também, que acredito na luta dos sindicatos, né? Sou ativo na minha seção sindical, ativo no ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Professores Universitários, e em todos os pontos defendo a luta do trabalho organizado, né? Sou alguém que está promovendo a organização dos trabalhadores, a organização sindical, a luta por melhores condições de trabalho e a luta em defesa do serviço público. O terceiro ponto, e eu acho que tudo que eu já falei já dá algumas pistas disso, mas essa talvez seja a minha identificação subjetiva maior, eu sou um militante da esquerda brasileira. E sonho, na verdade não só sonho, desejo ardentemente um processo de transformação social, rumo à justiça social, rumo à igualdade, de alterar radicalmente as estruturas sociais em favor dos trabalhadores, em favor dos mais pobres, dos empobrecidos, dos explorados, dos oprimidos. Desejo essa sociedade de iguais, uma sociedade de irmãos e irmãs, onde todo mundo tenha igual direito ao seu autodesenvolvimento, que possa
cultivar suas competências, suas potencialidades, que possa viver uma vida plena, sem violências raciais, sem violência de gênero, sem violência pela sua orientação sexual. Vida plena para todos, direitos iguais, dignidade para todo mundo. E eu fiz esse compromisso, que é em parte um compromisso de fé, porque aprendi no colo da minha mãe, né, a opção preferencial pelos pobres, né, da igreja popular, daquela igreja que está junto das comunidades eclesiais de base, das pastorais, que a gente quer essa sociedade sem opressão. Mas para mim foi desde de muito jovem uma opção política também, porque acho que se a gente está comprometido com esse ideário, com essa visão do que pode ser um outro mundo, uma outra sociedade humana, a gente precisa se organizar politicamente. A gente precisa ter um instrumento político para realizar transformações que são muito difíceis e demoram tempo. Elas são transformações históricas, né? Um projeto de várias gerações. Então, já na minha adolescência, eu assumi essa decisão de me organizar politicamente no Partido dos Trabalhadores, a qual sou filiado desde os 16 anos, desde que eu comecei a votar. Sou um filiado do Partido dos Trabalhadores em Quixadá, onde está o meu título eleitoral, já desde os anos 2000, nunca perco uma eleição, estou lá militante, fazendo campanha, né, mas mesmo sem ser na época da campanha, ajudando a organizar a luta do povo, dos que não têm vez, dos que não têm voz, né, de todas as formas possíveis, no sindicato, na associação comunitária, nos movimentos sociais, nos coletivos de cultura. A minha vida parte desse sentimento, dessa missão de servir a luta do povo aonde eu estiver. Perfeitamente. Vitor, para quem não conhece o Vitor é filho do ex-prefeito de Quixadá, a ex-deputada Raquel Marques, Hilário Marques. Como é que foi para você essa sua formação dentro de casa? Assim, imagino que você deve ter acompanhado muito, né, a luta da sua mãe como deputado, do seu pai como prefeito, como deputado também. Como é que foi isso na infância, na adolescência? Isso te influencia também nessa luta que você fala? E de que forma essa base de casa te transforma no pensamento, na vontade de estudar, enfim, no Vitor Marques hoje? Para mim é um motivo de orgulho ser filho desses dois que eu sempre tratei como dois militantes, né? Acho que talvez o pessoal mais jovem já conhece eles como políticos, né? Alguém que tem cargo, que exerce. Vendo de casa, a coisa parece um pouco diferente. Meus pais se conheceram numa passeata de 1º de maio, já eram militantes do Partido dos Trabalhadores, os dois, né? Minha mãe fazia o trabalho nas comunidades eclesiais de base, trabalhava com a comunidade do Lagamar, sobretudo. Meu pai era advogado dos trabalhadores rurais, participou muito da luta pela terra aqui, me levava muito para isso, né? Então, antes de ter memória disso, mas a gente não tem memória, mas tem as fotos, né, dele no colo, junto nas romarias dos trabalhadores rurais sem terra, nas assembleias dos sindicatos, nas passeatas. Outro dia, até brincando na minha conta do Instagram, né, eu falei, olha, eu devo gostar tanto de estar no meio, assim, porque eu gosto de estar no meio da multidão, de estar na manifestação, de estar na ocupação, de estar na marcha, de estar nos movimentos. Eu acho que, mesmo sem eu perceber, ou sem eu ter memória disso, aquele período, né, que era um momento de grandes lutas sociais, o país estava se redemocratizando ali na década de 80, era a formação do PT, era a formação do MST, que, por sinal, hoje, né, completa 40 anos o MST forte aqui em Xaramubim também, né, marcou muito também a nossa trajetória. Eu fui criado nisso, né? Às vezes até em algumas situações um pouco perigosas, que quando meu pai era advogado dos trabalhadores rurais, né, vez por outra tinha um jagunço para ameaçá-lo, um fazendeiro querendo, né, que ele saísse do caminho, alguma ameaça de morte. A gente, criança, passou por isso também, vez por outra, ter que ser escondido e tal. Claro que tem uns elementos ruins disso, né, porque tanto a Raquel quanto o Hilário estavam muito na estrada o tempo todo, no trabalho
da organização popular, depois de um trabalho eleitoral. Às vezes a gente sentia saudade, né? Fica muito tempo com a minha avó, seja a minha avó de Fortaleza, a dona Aldice, seja a dona Maura, que é a minha avó de Quixadá. Passei muito tempo na casa dela enquanto, né, o Hilário estava aí no mundo organizando o PT, às vezes organizando o MST. E a gente sentia falta. Minha irmã até hoje fala, mas a política tira um pouco com nossos pais, né, da gente. Mas eles sempre nos passaram justamente esses valores com os quais eu cresci. Fidelidade ao povo trabalhador, fidelidade às lutas por direito, saber qual é o seu campo de classe, saber qual é a sua identidade política, de que lado você está na barricada. São os valores, os desejos, as esperanças e sonhos eu herdei desses dois, né? Hilário Marx e Raquel Marx. Eu não tinha mencionado isso porque eu não acho que isso é o que me define ser filho do Hilário e da Raquel, né? O que me define foram as minhas escolhas, as minhas apostas, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, as minhas próprias fidelidades, né? Mas eles marcaram muito essas várias escolhas e ser criado nesse ambiente, com esses compromissos, definem muito o que eu sou até hoje. E acho que é o que eu vou levar comigo até meu último suspiro de vida, né? Essas mesmas fidelidades. Esse é o nosso convidado de hoje aqui no Ceará em Pauta, Vitor Marx. Nós vamos fazer um intervalo rápido agora e depois do intervalo a gente volta e a gente vai entrar um pouquinho mais nessa esfera política e vamos entender um pouquinho mais dessa visão do Vitor aqui na nossa região. A gente volta já, não sai daí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão, pra mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira, aqui todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção.
Acesse o Instagram Cocalc Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalc, venha fazer parte do nosso time. Estamos de volta, você que está ligado conosco no Ceará em Pauta, mais um bloco aqui do nosso programa. O nosso convidado de hoje é Vitor Marques. Você pode nos acompanhar nas plataformas digitais e também no canal 180. O programa tem retransmissão também na Rádio Campo Maior AM em 840. Vitor, você é professor da Universidade do ABC em São Bernardo do Campo, e é em São Bernardo do Campo que surge o PT, que nasce o PT. Ali é a veia do PT. Aquela cidade ela é muito importante para o partido. Como é que você vai parar lá? Essa é uma história interessante, né? Quando eu passo nesse concurso, e é o primeiro concurso que eu fui fazer, né? Eu tinha acabado meu doutorado, fiz meu doutorado em Porto Alegre, né? Meu mestrado fiz no Ceará mesmo, depois fui fazer não tinha doutorado em filosofia na época ainda no Ceará, tive que ir para outro estado, fui para o Rio Grande do Sul, depois inclusive passei um tempo, né, com uma bolsa de doutorado sanduíche, que a gente chama, né, para passar um estágio no exterior, fiquei um tempo na Alemanha, e quando voltei apareceu esse concurso aberto numa área que era muito próxima, né, dos meus interesses, filosofia da ciência. Eu dou lá o curso de base epistemológica da ciência moderna, e eu tenho uma formação de biólogo, né? Então foi um biólogo que depois, interessado por questões mais conceituais, teóricas, foi acabar na filosofia. E tinha a vantagem de ser uma universidade muito interdisciplinar, ela tinha essa característica, né? Duas apostas fortes. Nós somos uma universidade internacionalizada e uma universidade interdisciplinar, onde os campos de saber estão se comunicando muito. Era o meu perfil, né? Fiz esse concurso, para minha surpresa, passei, não estava esperando. Até tinha uma esperança de ficar um tempo mais no Ceará. A minha ideia era voltar do Rio Grande do Sul para ficar no Ceará. E quando eu fui comentar com o Lula sobre isso, né, porque a gente tem essa relação antiga de amizade, o Hilário foi um dos fundadores do PT, do Diretório Nacional na década de 80, então a gente conhece bem o Lula. E ele ficou muito feliz, porque é uma universidade que ele sonhou muito, né? Nesse ano, quer dizer, no ano passado, 2023, a primeira universidade que ele foi visitar, né, quando ele começou a fazer uma visita nas universidades, foi justamente a Universidade Federal do ABC. E ele nos contou muito emocionado, chorando, de que era o sonho deles quando eles eram metalúrgicos, no sindicato, dizendo, mas não conseguimos entender como é que uma área tão rica não tem uma universidade federal. E aí, quando ele foi presidente, ele, né, inaugurou essa universidade. Eu brinquei com ele, pois é, Lula, agora eu sou um sindicalista do ABC, que nem você. Eu tinha acabado de me filiar também no meu sindicato de professores lá do ABC. Para mim é uma alegria, é uma honra, é uma satisfação fazer parte, né, de um projeto que é uma universidade pensada para os trabalhadores também, para os filhos dos operários poderem estudar, inclusive para fazer uma transição meio pós-industrial no ABC. Mas eu também avalio agora que essa minha etapa lá na UFABC, né, foi concluída, foi bem feita, bem realizada, um momento feliz da minha vida. E eu estou focado agora em fazer um retorno para o Ceará. As vias ainda não estão exatamente claras como é que eu vou voltar para o Ceará, mas esse é o meu plano de vida, é estar ligado agora ao Ceará, passar os próximos anos, é um novo ciclo da minha vida aqui no Ceará. Perfeitamente. Uma outra foto que foi registrada nesses últimos dias foi uma visita sua com o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e você tem uma relação próxima com ele, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Isso me surpreendeu, também acho até um episódio um pouco curioso, porque nesses últimos meses eu até desenvolvi uma amizade pessoal forte com o Haddad. Ele me ligou agora, ontem ele me ligou, a gente passou meia hora conversando, é comum que ele me faça um telefonema e a gente passa e faz 40, uma hora conversando. Mas geralmente não é de política, isso é interessante. Ele é um intelectual.
né? É um cara muito estudioso. Acho que eu fui lá na casa dele, também tem uma biblioteca gigantesca. A gente se encontrou nisso, no amor pelos livros, no amor pela teoria. E ele escreveu um livro quando ele estava se preparando para ser candidato ao governo do estado em São Paulo, um livro chamado O Terceiro Excluído. E um dos capítulos é sobre biologia. E ele me pediu uma ajuda, né? Falou: Vitor, eu sei que você é um biólogo, mas que tem interesse também na teoria marxista e tal, você podia dar uma olhada nesse capítulo. E aí nós começamos a conversar sobre biologia, sobre marxismo, sobre antropologia, e a amizade veio daí. Então, naquele dia ele tinha me chamado para ir na casa dele, ele estava no recesso, ali era final de ano, acho que era dia 30, coisa assim, finalzinho de ano, e me chamou para conversar porque o livro dele estava agora ganhando uma edição em inglês, ele queria fazer algumas alterações, perguntou minha opinião, conversamos umas 3 horas, muito sobre o livro dele, mas a gente acaba também conversando sobre o futuro da esquerda brasileira, né? O nosso governo no PT, o futuro do nosso próprio partido. Então, o que eu me identifico muito com Haddad é essa ideia de que ele é um professor universitário também, um intelectual militante. Alguém que tem interesse por teoria, que gosta do pensamento, mas que tem esse interesse na teoria para a intervenção política, para qualificar a estratégia política, para pensar no longo prazo o que é o nosso projeto, um projeto emancipatório, um projeto de libertação. Ele também um socialista muito convicto, né? Interessante, porque pela primeira vez a gente tem um socialista convicto no Ministério da Fazenda. Então a gente também conversa sobre isso, né? Futuro do socialismo, quais são os desafios, os impasses da esquerda brasileira. Nós conversamos sobre isso. Nesse caso em especial, pela primeira vez, mencionei um pouco de Quixadá para ele, né? E ele se lembrou que já tinha vindo a Quixadá. Não sei qual foi exatamente a ocasião, se era para o lançamento da pedra fundamental da UFC ou do IFCE, mas era a época que o Haddad era ministro da Educação, ele comandou esse processo de interiorização das universidades, e justamente por essa parceria de uma prefeitura, que era uma prefeitura comprometida com os interesses populares, né, uma prefeitura do PT em Quixadá, com o governo federal do Lula, a gente justamente conseguiu trazer a UFC, o IFCE, para Quixadá. E ele se lembrou que tinha vindo em Quixadá, né, fazer alguma coisa aí com a UFC, com o IFCE, e falou: olha, eu quero ir de novo, me chame lá que eu gostaria de estar presente em Quixadá, para fazer uma discussão política, um debate político lá em Quixadá. Ele é uma figura super interessante, se tornou mais recentemente, no último ano, um amigo querido também. Vitor, e recentemente você esteve também com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto, e o seu pai trabalha no Palácio do Planalto, né? Ele faz parte lá do Ministério de Relações Institucionais e tem essa proximidade muito grande com os ministros que circulam ali no Palácio. Como é que foi esse encontro com o presidente? Pela primeira vez, o Hilário está trabalhando em Brasília mesmo, né? A gente já tinha tido experiências do PT no governo federal, mas o Hilário estava prefeito aqui no começo, né? Não pôde contribuir diretamente. Dessa vez ele teve uma grande oportunidade, que para a gente é sempre uma honra também, de construir diretamente com o presidente Lula o nosso governo. Então ele atua hoje como o responsável por fazer toda a articulação política entre o governo federal e as prefeituras do Nordeste. Lá nas capitais não precisam dessa articulação, porque os prefeitos de capital já são grandes o bastante, mas os prefeitos do interior acabam passando todos pelo Hilário, né, para trazer suas demandas, né, seus pedidos, ou discutir política, né? E ele está muito bem nessa posição, né? Tem ajudado o ministro Padilha, né, na Secretaria de Relações Institucionais, e tem ajudado o Ceará, o Eumano também. Uma consequência disso é que a relação dele com o Eumano, que já era uma boa relação, eles começaram junto como advogados trabalhadores rurais, o Eumano trabalhou junto com o Hilário, acho que foi estagiário do Hilário em algum momento. Quando ele mandou aquele vídeo, né? Não sei se você chegou a ver o vídeo que ele mandou de felicitação de aniversário para o Hilário, ele menciona que o Hilário foi o primeiro deputado que ele votou, né? E eles têm agora, o Mano e o Hilário, conversado muito. Geralmente voltam de Brasília, né? Às vezes voltam de Brasília juntos e tal. Então tem feito um trabalho que para o governo federal é importante e para o nosso Ceará é importante também. E ver o Lula com regularidade. Está ali porta com porta
praticamente, né? Mas eu ainda não tinha visto o presidente Lula presidente de novo, né? E essa foi o primeiro encontro que eu tive com ele. A gente tinha se visto antes das eleições, né? Mas não depois das eleições. Foi uma conversa rápida ali no gabinete presidencial. Batemos uma foto que circulou bastante, aquelas fotos bonitas do Ricardo Stuckert, né? Que é um mago das lentes ali, o fotógrafo presidencial. E conversamos rapidamente, mas sobre algumas coisas importantes. Primeiro sobre Quixadá. Né? E o Lula já tinha nos contado na conferência que o PT organizou sobre as eleições de 2024, que a orientação é, onde tiver um PT forte, consolidado, devemos tentar construir uma candidatura. Né? E aí, nessa conversa mais pessoal, ficou evidente que não teria como o PT de Quixadá, um dos primeiros PTs fundados no Ceará, né, um dos primeiros diretórios municipais consolidados, foi o de Quixadá. Quixadá, desde 82, tem candidatura, nunca deixou de ter uma candidatura do PT, primeiro com Freitinhas, depois com Luiz Oswaldo, depois com Hilário, sempre o PT disputou. E a orientação do presidente é candidatura própria do PT em Quixadá. E acho que construímos, na escala municipal, um consenso muito forte sobre isso. Acho que hoje todas as lideranças do PT, e esse é o sentimento dos filiados também, querem uma candidatura própria, uma candidatura petista, identificado com esses valores, com esse projeto político, identificado com um projeto nacional liderado pelo presidente Lula. Essa é a nossa decisão consensuada e o presidente referendou. Né? Outra coisa que ele mencionou é que está com saudade de Quixadá, né? E gostaria de... Ele falou assim, eu quero me reencontrar com Quixadá. Né? Isso daí você poderia entender assim, que ele quer voltar a Quixadá, já teve várias vezes. A gente também pode interpretar que ele quer trazer de novo Quixadá. Né? Quixadá tem um histórico do PT e agora nós estamos desalinhados. Né? Mas o PT não está na gestão, pelo contrário, é uma gestão de corte conservador, mais atrasado, né? Característica ainda do bolsonarismo, eleita numa onda antipetista. E acho que o presidente Lula vem com esse sentimento de resgatar essa experiência que foi vanguarda, foi inovadora, inclusive influenciou muito, inspirou muito o PT nacional, a gente retomar uma administração alinhada com o projeto de união e reconstrução do presidente Lula em Quixadá. E por último, essa foi a última coisa que ele disse, mas disse inclusive, falando, pode falar por aí, pode espalhar, que ele está interessado em retomar a usina de biodiesel de Quixadá. O que tem todo o interesse, primeiro, dos nossos trabalhadores rurais, né, que era também uma fonte de renda, uma garantia de escoamento da produção, o interesse de Quixadá como município, em particular do distrito de Joatama, onde fica a usina, e também conflui com o interesse dos sindicatos dos petroleiros. Né? Eu tenho conversado com alguns membros dos sindicatos, falam, para nós, eles dizem, é uma questão de honra retomar a usina da Petrobras, que está sendo mantida lá, tem ainda uma equipe de manutenção, mas não está fechada para qualquer fins de produção. Isso não é por acaso. Né? A linha do Temer e a linha do Bolsonaro, você sabe, a audiência sabe, era de destruição nacional, de privatizar o que pudesse ser privatizado, destruir o que pudesse ser destruído. Mudou. O clima político do país mudou, a orientação política do país mudou. Nós não somos mais um governo privatista, nós não somos mais um governo que está querendo desnacionalizar. Nós somos um governo que quer valorizar as nossas empresas, inclusive as nossas empresas públicas, e a Petrobras, você sabe, tem um papel estratégico no desenvolvimento, não é por acaso que foi escolhida a usina de biodiesel para estar na região do Sertão Central, como uma maneira de impulsionar, alavancar o desenvolvimento regional. Né? Mas é também uma empresa muito estratégica, isso é uma coisa que valeria talvez até uma outra conversa, porque entra num outro assunto muito complexo também, mas sabe como a Petrobras é hoje vital para uma das grandes responsabilidades, tarefas, não é nem do Brasil, mas da humanidade, que é o enfrentamento à crise ecológica, às mudanças climáticas. Né? Então nós precisamos fazer uma transição ecológica no Brasil, nós precisamos mudar alguma coisa em termos de matriz energética, cada vez mais energias renováveis, cada vez menos energia
baseado nos combustíveis fósseis, no carbono. A Petrobras é uma empresa que vinha desenvolvendo, inclusive, uma autonomia tecnológica, uma empresa que fazia pesquisa e desenvolvimento, né? E agora ela precisa retomar isso, no sentido de uma transição ecológica. Isso significa entrar no ramo, talvez, da energia solar, da energia eólica, mas nós já tínhamos essa experiência de um combustível renovável, né, que é o biocombustível. Então, nessa ideia de transformar a Petrobras não só numa indústria de petróleo, mas numa grande empresa de energia que vai contribuir com o desenvolvimento nacional e contribuir com a transição ecológica, é fundamental a gente retomar também a usina de biodiesel. O Lula tem clareza disso. Eu acho que também os trabalhadores, operários petroleiros são nossos parceiros, né, nessa demanda, que é uma demanda também do povo trabalhador de Quixadá. Perfeitamente. Meus amigos, nosso convidado de hoje é Vitor Marques. Nós vamos fazer mais um intervalo e na volta a gente traz o assunto para Quixadá e vamos falar sobre essa candidatura do Partido dos Trabalhadores na Terra dos Monólitos. A gente volta já, não sai daí. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta em mais um bloco do Ceará em Pauta. Você que está ligado com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado de hoje é Vitor Marques. Vitor, já de volta em mais um bloco, eu queria falar um pouquinho sobre essa candidatura na Terra dos Monólitos. E não só na Terra dos Monólitos. O Zé Guimarães, deputado federal, filho aqui de Quixeramobim, já disse, inclusive, em entrevista em várias oportunidades aqui no Sistema Maior de Comunicação, que no estado do Ceará a decisão do PT é ter o maior número de candidatos possível nos municípios. Não diferente, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu, eles têm trabalhado com prioridade. E na Terra dos Monólitos, os nomes que se apresentam dentro do Partido dos Trabalhadores é o seu, Vitor Marques, e também de Hilário Marques, ex-prefeito de Quixadá. Como é que estão essas negociações? Como é que estão as discussões dentro do Diretório Municipal acerca dessa pré-candidatura? Uma coisa é certa, o PT de Quixadá terá uma candidatura própria, nós vamos com o nosso candidato, petista, e nós vamos para ganhar, nós vamos com tudo. Nós vamos fazer uma campanha, como a gente sempre faz, de muita mobilização, de muito entusiasmo, de muita efervescência social, né? O PT em Quixadá tem uma base militante muito numerosa. Estava conversando com o Ayrton Buriti esses dias, ele falou que algum tempo atrás, ele não sabe se ainda é assim, mas teve um tempo que Quixadá era o município do Brasil que tinha a maior proporção de filiados do PT em relação à quantidade de eleitores. Então tem uma massa petista, né? Uma nação petista em Quixadá, que está decidida a retomar um projeto.
e agora retomar um projeto realinhando com o governo federal. Nós temos feito uma série de visitas, pequenas reuniões, discutido com as nossas lideranças, discutido com as comunidades, qual seria a melhor tática eleitoral que garantisse esse objetivo estratégico de retomar a Prefeitura de Quixadá para uma administração petista, vinculada, alinhada com a administração federal do governo Lula e estadual do governo Eumano. A verdade é que Quixadá tem várias opções de candidatura. Nós conseguimos formar militantes muito capacitados, nós temos nos nossos quadros de filiados uma série de pessoas muito competentes. A minha avaliação é que a gente tem uma candidatura natural, que é a candidatura do companheiro Hilário Marques. Companheiro também acontece de ser meu pai, né? Ele é, sem sombra de dúvida, a principal liderança de Quixadá. É que tem o melhor relacionamento com o governo estadual, com o governo federal, é uma liderança carismática. Não sei se você já viu como é que é quando o Hilário chega em Quixadá, arruma de menino para ir abraçar, e o pessoal tirando selfie, aquela... E hoje continua assim, o Hilário está em Brasília, está um pouco mais distante, né? E quando ele volta para Quixadá, você vê os apelos, sobretudo do povo trabalhador, do povo mais pobre, mais sofrido, que vai dizer: Hilário, você tem que voltar, nós estamos abandonados. Esse é o apelo que eles fazem. Então essa, para a gente, é uma candidatura muito natural, que já começa com uma chance de vitória muito alta, porque tem reconhecimento do nome, né? Tem a experiência, as pessoas estão acostumadas a votar no Hilário. Acho que o PT lá já começa, se for com o Hilário, na casa dos mais de 40%, né? Precisa inteirar a maioria, mas já começa num patamar muito elevado. Então essa seria uma candidatura natural que está colocada. O que nos coloca um pouco de dúvida nós vamos ganhar a prefeitura de Quixadá, tá certo? Retomar para um projeto petista. De novo, alinhado com o governo federal do presidente Lula, alinhado com o governo do Eumano, do PT também. Será que a gente não deveria ter um emissário quixadaense, né? Um emissário do Sertão Central, do lado do Lula? Será que não seria estratégico manter o Hilário onde ele está, inclusive para fazer articulação com os ministérios? Ele conhece os ministros, muitos deles são amigos pessoais, né? Ele pode ficar tendo audiência com os ministros, ele pode tá atuando ali nesse espaço de articulação que ele tem, né, para garantir que Quixadá não vai ser esquecido, que Quixadá vai ser lembrado, visualizado. Então talvez o Hilário esteja num bom lugar para Quixadá e seria uma perda retirá-lo de lá. Nesse contexto, alguns companheiros começaram a levantar: e aí, quais seriam as nossas outras opções, né? Até agora o que tem de concreto é que o PSOL, que é um partido de esquerda, um partido aliado, já tivemos nossas divergências, já competimos também, mas há um tempo que o PSOL caminha junto com a gente, né? Foi nas manifestações em favor da candidatura do Lula, pela liberdade do Lula, depois na eleição do Lula. Agora nós vamos estar junto também com outro amigo meu, né, em São Paulo, que é o Guilherme Boulos, uma aliança PT-PSOL. Então tem uma confluência entre PT e PSOL acontecendo no Brasil. E o pessoal de Quixadá, né, se expressou dizendo: nós gostaríamos de uma aliança com o PT, e indicamos o nome do companheiro Vitor Marques, porque eles conhecem meu trabalho como professor universitário, como editor de uma publicação socialista, como alguém que tem feito o debate público, né, e sentiram um alinhamento de posição e um alinhamento, digamos, político-ideológico. Então eles soltaram, inclusive, uma nota defendendo a construção na candidatura Vitor Marques, né? Então ela se tornou uma possibilidade. E uma outra parte do PT, sobretudo a juventude, né, tem dito assim: olha, a gente acompanha o Vitor de longe, né, a gente fica com orgulho de ter um quixadaense falando, conversando com os ministros e tal, fazendo debate político nacional, mas a gente sente falta de que o Vitor atue mais na esfera municipal, nos ajude a pensar, a elaborar, a inclusive formular o nosso programa de governo. Então esse é um chamado que eu estou atendendo agora, tá certo? Acho que é uma demanda justa para mim, né? Por que não colocar toda essa minha formação, todo esse acúmulo de preparo político, de debate intelectual a serviço
do meu município. Então, eu vou estar junto, isso daí já está decidido, na construção, na elaboração do programa de governo. A minha participação aí vai ser muito ativa, né? E já começamos um pouco a colocar isso em cena, estamos preparando o nosso movimento para elaborar um projeto transformador, renovador, verdadeiramente novo para Quixadá, justamente em parceria com os movimentos, com os sindicatos, né, com os bairros populares, com as lideranças comunitárias. Se isso vai gerar uma candidatura ou não, ainda é cedo para dizer. Nós estamos no debate político, estamos ouvindo muito, né, eu tenho feito um giro nos distritos, nos bairros populares, estou fazendo uma série de conversas. Nós não temos motivo para afobamento, nós não temos pressa, nós vamos fazer a nossa estratégia muito bem desenhada. Porque o objetivo dessa estratégia é a vitória eleitoral. Nós não vamos ficar satisfeitos com nada menos do que ganhar, no mínimo, a maioria política da cidade para voltar a governar no alinhamento total, governo federal, governo estadual, governo municipal. PT lá em cima, PT aqui embaixo também. E aí nós estamos consultando nossos filiados. Qual é a melhor tática eleitoral que garanta essa vitória? O Hilário está à disposição para isso. Se eu for convocado, virei também para isso. A minha pergunta era justamente desse: você está disposto? Eu estou disponível, digamos assim, né? Eu sou um militante partidário, comecei dizendo que sou acima de tudo militante da esquerda brasileira. Aonde eu estiver, estarei militando na esquerda, militando junto dos movimentos, e sou muito fiel ao meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, se porventura, se acaso, né, for consolidada uma candidatura com o meu nome, nós não temos nada decidido, nós estamos fazendo debate interno no partido sobre isso, né? Eu vestirei a camisa 13 do PT, mas assim, uma grande alegria, para mim é uma honra, né? Uma camisa pesada da responsabilidade, mas eu atenderei o chamado partidário, se julgarem que é útil a minha contribuição, né? Agora, o que nós não trabalhamos é com a hipótese de eu ser vice. Às vezes a gente escuta o rumor, não, o Vitor vai ser vice numa composição. Para mim não faria nenhum sentido, certo? Não trabalhamos com isso. E não trabalhamos com a hipótese de uma candidatura para marcar posição, para dizer, não, o PT tem um candidato só para ter. O que nos interessa é a vitória eleitoral. Nós vamos construir a chapa mais forte para garantir isso. Se o meu partido achar que o meu nome contribui para isso, eu estou à disposição e vou com muita alegria. Se não, eu continuo professor muito bem, vou ajudar de maneira militante na elaboração do governo, fazendo campanha. Para mim não é uma questão de ambição pessoal, de vaidade, é uma questão partidária, que vai ser decidida na estratégia a partir do debate. Nós estamos posicionando nossas peças, fazendo nossos cálculos e nós vamos dar um checkmate na hora correta, exata. Vitor, o deputado Zé Guimarães, inclusive em recente entrevista aqui ao Sistema Maior de Comunicação, disse que vê com bons olhos essa possibilidade do seu nome ser ventilado, e ele fala em sangue novo. Imagino que você deve ter acompanhado essa fala do Guimarães, e eu queria... Como é que você se sente ouvindo do deputado dizendo isso? Não, tem um menino, né? Que seria eu. Eu, na verdade, já sou um senhor de quase 40 anos, um professor doutor, né? Mas ele me vê desde pequenininho, tem essa imagem ainda, né? Claro que a gente vê com alegria, satisfação, que o Guimarães é uma grande liderança, é o líder, né, do governo Lula na Câmara, né? Isso também reforça a responsabilidade do PT aqui no Sertão Central, que conta com o apoio, né, do líder do governo Lula, né, no Congresso. Né? A nossa responsabilidade é de ganhar para valer, né? Em algum momento, até o Guimarães fala uma coisa que é correta, né? Que ele chega a mencionar que nem sempre a gente faz a disputa para ganhar, o que é verdade, isso daí é uma coisa quase auto-evidente, né? Se não tivesse sido a campanha do Freitinhas, né, o comerciário, que foi o técnico do Quixadá Futebol Clube, foi o nosso primeiro candidato em 82 pelo PT, e depois não tivesse a campanha do professor Luiz Oswaldo em 88, não seria possível ganhar em 92. Então, às vezes, a gente compete para construir partido, para formar base, para formar militância. Às vezes a gente faz isso. No caso de Quixadá, é um partido robusto, completamente maduro, né? Um partido que não precisa
disputar para marcar a posição. É um partido que já governou a cidade, ele tem uma vocação de governo, né? Significa que a gente não trabalha com a hipótese de ir para acumular força adiante. A única hipótese com a qual nós trabalhamos é a hipótese de jogar para vencer e conquistar a vitória eleitoral. Perfeitamente. Vou fazer mais um intervalo aqui no nosso Ceará em Pauta. Na volta, a gente vai avaliar um pouquinho os cenários lá do município de Quixadá. Vamos falar um pouquinho sobre essa conjuntura atual da Terra dos Monótonos. Eu queria ouvir a opinião do Vitor nesse sentido. A gente volta já, não sai daí. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta no último bloco do nosso Ceará em Pauta. Você que está ligado com a gente, estamos recebendo Vitor Marques na edição de hoje do nosso programa. Vitor, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a Terra dos Monólitos. Como é que você tem visto a cidade de Quixadá, das avaliações que o Partido dos Trabalhadores tem feito? Como é que está a Terra dos Monólitos? Como é que está o nosso querido Quixadá e que, na visão de vocês, precisa estar presente nesse plano que vocês pretendem construir nessa pré-candidatura? Como é que você avalia Quixadá hoje? Para a gente avaliar Quixadá hoje, a gente precisa também pensar o que foi Quixadá, né? Porque é uma cidade que tem uma tradição política, inclusive uma tradição política transformadora, né? Teve sindicalistas, anarcossindicalistas, militantes lá no começo do século, na passagem do século. Depois teve um partido comunista forte, né? Grandes quadros da política saíram de Quixadá, Maria Luísa, Rosa da Fonseca, o Américo Barreira, que foram todos militantes do PT. Como eu havia dito, foi uma das primeiras prefeituras do Ceará a ter uma gestão petista, um dos primeiros municípios a ter um PT consolidado, fruto também da organização sindical dos trabalhadores rurais, dos servidores, das associações comunitárias. Então, Quixadá tem um histórico de luta e tem um histórico de realização de gestões muito criativas, muito inovadoras. Eu era menino e passava, assim, ia para Quixadá para ver o que estava acontecendo, né? E eu lembro da alegria do pessoal recebendo as casas populares, os mutirões que a gente fazia. Ninguém tinha feito casa para o povo, né? Até hoje as pessoas lembram disso. A gente fez coisas como Prefeitura com Você, que era uma
uma iniciativa de gestão participativa super inovadora, ousada, levar a prefeitura inteira para um bairro, para um distrito, para discutir com a comunidade, o prefeito falando ali de igual para igual com os cidadãos, tentando entender quais são as demandas mais, né, urgentes da comunidade. A gente teve o Crescer com Cidadania, a minha mãe estava à frente disso, eu lembro a coisa mais linda, a distribuição dos brinquedos para as crianças, aula de artesanato, aula de reciclagem de papel. A gente começou a dar a possibilidade das crianças, os filhos dos trabalhadores, né, a ter uma boa escola, a poder ter, inclusive, natação, balé, coisa que antes era visto como só para os filhos dos bacanas, né? Então a gente fez uma mudança na cultura política da cidade. Até a vitória do Partido dos Trabalhadores, a cultura política predominante era a cultura ainda reminiscente do coronelismo, uma cultura clientelar, né? Até um dos prefeitos lá tinha dito, não, mas prefeito, você não... Né? Um prefeito anterior, desses mais ligados às elites, né? Você não fez nada para o povo? Falei, não, já fiz, que foi paguei os votos, né? Você tinha essa cultura de que o que garantia o voto era um benefício individual, privado, particular, um favor, um emprego, né? Nós mudamos com isso, rompemos com essa cultura política. Estabelecemos uma cultura política de exigência. Hoje o povo quixadense é um povo muito exigente. É um povo que cobra pela escola, pelo posto de saúde, né, pela estrada, pelos serviços públicos. Uma cultura política em que o que se interpreta que o que uma prefeitura deve fazer é uma gestão pelo bem-estar coletivo. Não é a melhoria individual, não é um meu pirão, assim. É o que tem para a comunidade, o que tem para todo mundo. Agora, é difícil romper com essa cultura. De vez por outra, a gente sofre derrotas, né? E certas formas mais antigas de trabalhar a política retornam. Eu acho que essa, na verdade, é a principal diferença entre esquerda e direita, se eu tivesse que, né, identificar. O campo progressista, o campo ligado ao projeto político dos trabalhadores, né, do Partido dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, partidos socialistas, vão dizer: nós estamos preocupados com a prosperidade coletiva, com o bem comum, com o interesse público, ter serviços públicos adequados, né? Ter uma cidade organizada. Tá? A direita vai dizer, não, o que nos interessa é o privado, o interesse particular, é o favor que você pode fazer para mim, é a troca, ou toma lá da cá. Né? E essa mentalidade continua, né? Não, você usa a prefeitura para atender o interesse daquele, pega coisa que é público, transforma em privado. Essa é a cultura política contra a qual nós estamos lutando. E os últimos 4 anos, como eu havia dito, de uma gestão que ganha numa onda antipetista, né? A gente tem que lembrar o que aconteceu no país. A gente teve a destituição de uma presidenta honesta, que foi traída pelo seu vice e levou um golpe. Tá? Um golpe para quê? Qual era o sentido de dar o golpe? Para aprovar reforma trabalhista, para aprovar a reforma da Previdência, diminuir os direitos dos trabalhadores. Né? E depois passamos por um governo assassino, desastroso, destruidor, que é o governo do Bolsonaro, que deixou um rastro de fome, de miséria por onde passou. Agora nós estamos reconstruindo. Mas essa gestão é herdeira desse sentimento, do sentimento tem que acabar o PT não pode mais existir, nós temos que liquidar o PT. Esse era o discurso deles, tá certo? E muitas vezes um discurso quase, digamos assim, anarcocapitalista, dizendo assim, não, a prefeitura do PT se preocupa muito em organizar as coisas, nós vamos deixar cada um fazer o que quiser, não tem mais lei, pode construir coisa em cima da via pública, pode roubar um pedaço da praça, pode, né, a esculhambação dominar. Né? A cidade não tem visão de futuro hoje. O município não tem um projeto. Para onde ele quer ir? Qual é a perspectiva? Qual é a inovação que está sendo feita? É uma prefeitura da estagnação, do atraso, do retrocesso. Nós precisamos de um movimento para voltar e ir para frente. Né? A gente tem falado um pouco, Quixadá para frente. É um novo ciclo de desenvolvimento e prosperidade. Recolocar o interesse coletivo, o interesse público em primeiro lugar. Quixadá para todos, mas com principal atenção para os trabalhadores, para os mais empobrecidos. Né? Recuperar o serviço público, as escolas, uma das coisas que o Hilário tinha mais orgulho, que ele falava para a gente na sala de jantar, olha, eu quero
colocar o ar-condicionado em todas as escolas, porque é uma necessidade no sertão, num calor desse, para o menino poder estudar, ele precisa estar num ambiente climatizado, né? Nós conseguimos colocar quase 70% de ar-condicionado e agora já tem menos, porque não só não continuaram ampliando, né, esse projeto, mas na verdade deixaram alguns se estragar, acabou, né? E eu acho que esse sentimento do descaso, tá? De deixa para lá, de deixa qualquer um fazer qualquer coisa, tudo na base do improviso, sem uma visão, sem orientação de futuro, hoje é o principal obstáculo, empecilho para um desenvolvimento sustentado de longo prazo em Quixadá. Então nós precisamos voltar a ter projeto, voltar a ter visão, elaborar um interesse público, e com isso implica várias coisas. Por exemplo, Quixadá se tornou uma cidade universitária. Por quê? Isso faz parte de uma visão política, é um planejamento. Lá em 92 a gente já começou a pensar nisso. Já tinha a FECLESC, vamos atrair universidades privadas, vamos tentar trazer o UFC, conseguimos trazer o UFC, conseguimos trazer o IFCE. Coisa muito interessante, andando em alguns distritos, hoje na Califórnia, no Cipó dos Anjos, você vê alguns meninos, filhos de agricultores, que fizeram computação no UFC e trabalham, às vezes, para fora do estado ou até para fora do país, programando em casa, né? Mas nós precisamos ainda absorver mais o potencial da inteligência universitária. A cidade precisa se integrar com as universidades, tá? Como é que as universidades podem nos ajudar a melhorar a gestão? Mais digitalização, informatização, como é que a gente, né, usa a tecnologia da informação para desburocratizar e até talvez para fazer um experimento de participação popular. Isso nem está sendo discutido agora, mas nós podemos dar um salto para o futuro, usando tecnologia, usando uma visão moderna de gestão, né? Nós podemos dinamizar a economia quixadaense, injetando a economia do conhecimento, que é a economia do futuro, né? Uma economia já no mundo digital, uma economia das redes, uma economia que justamente tem um foco na inteligência, na cognição. O que eu acho que o presidente Lula nos fala que ele tem muita razão, que o nosso principal recurso, o nosso principal capital, a riqueza que nós temos, é o povo trabalhador. Essa é a grande força produtiva, a classe trabalhadora. Então nós precisamos de uma classe trabalhadora bem educada, bem alimentada, saudável, tá certo? Podendo, inclusive, ter novas ideias. A própria classe trabalhadora pode fazer os seus próprios empreendimentos, né? A gente pode criar as várias microempresas, empresas comunitárias, empresas cooperativas. A gente tem... Nos anos 2000, nós fizemos muitas experiências produtivas na cadeia produtiva do mel, né? Depois do leite. Isso nós podemos também injetar mais tecnologia, usar tecnologias que aumentem a produtividade do trabalho do homem do campo, né? Que dê escala na produção, que possa, inclusive, comercializar essa produção com escala. Nós podemos usar as compras públicas para isso. Compara, por exemplo, o que era a merenda escolar na época das gestões do PT do que está hoje. E nós podemos comprar, né, a produção das associações, dos assentamentos. Inclusive, tem muita... né, no sufoco, digamos assim, na luta, você tem vários produtores em Quixadá que estão fazendo produção agroecológica, já orientada nessa nova visão de uma transição ecológica para lidar com um problema ambiental. Nós temos que reforçar isso com crédito, com assistência técnica, com compra pública, para colocar esses bons alimentos da nossa agricultura familiar na mesa das nossas crianças, inclusive tornar as escolas um centro de atividade comunitária, chamar as mães, as famílias para participarem na escola também. A gente tinha cozinhas industriais que foram também deixadas de lado. Em vez de expandir isso, nós retrocedemos. Aí pode ter toda uma visão muito arrojada, ambiciosa, de enfrentamento ao problema da insegurança alimentar. A fome voltou para o Brasil com o Bolsonaro. O bolsonarismo trouxe a fome de volta, né? Agora o governo Lula está tentando, né, retomar de várias formas, aumentando o emprego, aumentando o salário, mas também com as cozinhas comunitárias, que foi uma boa iniciativa dos movimentos como o MST, o MTST, o Guilherme Boulos, né, que eu havia dito, que é o nosso candidato em São Paulo, fez uma lei das cozinhas comunitárias. Nós temos agora no Quixadá algumas cozinhas comunitárias, a partir dos movimentos populares atuando. Nós podemos expandir isso, comprar os alimentos saudáveis dos nossos próprios agricultores e torná-los disponíveis para os trabalhadores urbanos.
Tem uma imensidão de coisa que é possível fazer se você tiver uma visão orientada ao futuro, que case tecnologia, e aí a inteligência da universidade é fundamental para isso. Já não pode mais ficar de costas para a universidade, tem que trazer toda essa inteligência para pensar política pública, né? As organizações populares, as organizações dos trabalhadores, tá? Para a gente ter uma gestão participativa, verdadeiramente democrática, que consiga integrar a inteligência da universidade mais a inteligência do nosso povo trabalhador. Isso é o que vai gerar políticas públicas revolucionárias, transformadoras, que vão fazer a diferença na vida da classe trabalhadora. Esse é Vitor Marques, nosso convidado de hoje aqui no Ceará em Pauta. Vitor, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, essa primeira entrevista que você traz aqui de destaque na região do Sertão Central, falando um pouquinho sobre você, sobre as suas ideias. Eu acho que isso é muito importante, já que você está se apresentando como esse possível pré-candidato, com esse nome à disposição. Acho que as pessoas essa também é uma boa oportunidade para que as pessoas possam lhe conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado pela presença, estamos sempre aqui à disposição. Eu que agradeço e vamos para frente com muita determinação, entusiasmo. Eu acho que agora eu faço até um chamado para a juventude, eu disse que eu não sou mais tão jovem assim, mas acho que a juventude tem que ser a vanguarda dos processos de transformação. Então, convoco a juventude xadaense, até a juventude do Sertão Central, de estar cada vez mais unida, né, mais coordenada, numa visão de futuro, né, num espírito transformador, revolucionário, que a gente pode mudar esse mundo. A gente não pode aceitar pouco, a gente não pode aceitar a estagnação. Nós merecemos mais, queremos mais, e, na verdade, os trabalhadores merecem o mundo. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado pela presença. Esse foi o nosso Ceará em Pauta de hoje. Até o próximo programa.